Salve Maria Imaculada e que viva a Cristo Rei. Olá meus irmãos, olá minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal José Ronaldo, Rede Católica. Eu sou José Ronaldo e hoje vamos reagir aqui, né, a um vídeo que o protestante aí, Bruno Lima, falou sobre o Papa. Será que falou coisa certa nesse vídeo aqui? Será que ele falou tem certo aqui nesse vídeo que está aqui? Inclusive, eu nem por na tela, tô apontando aqui, que na outra tela que tá aparecendo. Então nós vamos conversar aqui hoje. Mas antes disso, convido você a se inscrever nesse canal, deixar o seu like e no decorrer do vídeo comente aqui sua opinião. Seja você católico, você protestante, sua opinião é muito importante, tá bom? Vamos então rodar o vídeo aqui. E no decorrer do vídeo a gente vai conversando aqui um pouquinho, né? E desfazendo as heresias aqui. Vamos ver. É a primeira vez que vem. Passei o vídeo aqui. Ela diz que Pedro deixou um sucessor em Roma, né, e que esse sucessor herda todas essas prerrogativas jurídicas de Pedro, e que esse sucessor se torna o chefe de toda a igreja, a ponto de ele ter um poder, né, na teologia católica romana atual. Papa, ele é, assim, eu não encontro um termo melhor do que um ditador. Aqui então, meus irmãos, ele fala que o Papa é um ditador. Olha a heresia que ele fala. O Papa não é como é que eu vou falar? Um rei absoluto ou um substituto de Cristo. Pra ele vir falar que ele é um ditador, né? Ele é apenas o vigário de Cristo, o representante dele aqui na Terra. Ele está totalmente submetido à Bíblia e à tradição da igreja. Coisa que os protestantes nunca vão entender. Quando o Bruno acha que ele está fazendo coisa que sendo maisão, ele está sendo aqui, desculpa o que eu vou falar, mas uma coisa de completo herege. Está sendo um completo herege. Olha bem, os maiores teólogos da história, como São Roberto, já responderam isso séculos atrás. Se um papa cai em heresia pública e formal, ele perde o cargo de papa automaticamente. Então, assim, gente, o papa, ele não está, né, fora do sujeito a pecar. Mas, se ele comete isso, ele perde o cargo. Nós católicos não seguimos o papa se ele estiver fora ali do evangelho. Então, meu amigo, gostaria que você falasse a verdade ao invés de criticar a Igreja Católica. Aqui tem quem defende a Igreja Católica. Vamos continuar, então? Que não tem nenhum tipo de responsabilização. Por exemplo, você imagina se amanhã a gente descobrisse que o que não acho que é o caso, tá? Mas é apenas um exemplo hipotético, que o Papa Leão XIV pratica orgias no Vaticano. Você não tem, dentro da Igreja Católica Romana, absolutamente nenhum mecanismo canônico de deposição do Papa por uma falha de conduta pessoal. Ou até mesmo se o Papa ensinar algo que seja herético. O catolicismo romano, ele levou essa ideia do papado a consequências tais que, literalmente, a fé da Igreja, segundo eles, a fé cristã genuína, né, está fundada naquilo que o Papa ensina. Se o Papa amanhã ensinar que, olha, gente, essa ideia de tolerância religiosa, essas coisas que a igreja começou a abraçar nas últimas décadas, eu acho que isso não deu muito certo. Eu acho que a gente deveria retornar àquela igreja dos séculos passados, em que a gente realmente vai começar a impor a nossa fé às outras pessoas. Se o Papa ensinar... Olha a confusão que ele está fazendo aqui, né? Entre a infalibilidade, né, que o Papa tem, entre a obediência à Igreja Católica. Ele acha que se o Papa acorda mal humorado ali e inventa uma regra maluca, o católico tem que aceitar de olhos fechados. Gente, isso é uma pura mentira. É uma pura mentira. O católico não tem obediência cega. Não tem. O Concílio Vaticano I, ele definiu, né, que o Papa só é infalível quando fala ex-cátedra. Ou seja, é definido, né, solenemente uma doutrina, né, com o que, como eu vou falar, sobre a fé ou moral na igreja. Com isso a gente já está bem entendido, né?
E isso dá continuidade àquilo que a igreja vem fazendo, né? Claro que a opinião de alguns protestantes sempre vai ser opiniões heréticas, mas isso que o Bruno está falando é completamente uma heresia. O Papa não vai fazer uma coisa dessa. E nós, como fiéis, não vamos aceitar, nesse caso, vir algum dia um Papa fazer isso. Nós não vamos aceitar. Nós vamos estudar, né? Dependendo se a coisa for fora ali da liturgia, né? A gente não vai fazer coisa assim, jogar as mãos pelos pés. Assim como esse nosso amigo tá falando. Isso é um monte de heresias. Né? Se eu tô começando a ficar irritado com ele. Vamos começar aqui. Vamos continuar, né? Isso para os católicos. Muitos católicos não têm consciência disso, mas eles são obrigados, pela fé católica, a seguir o Papa. Eu gosto de até dar um exemplo, que para mim acaba sendo um exemplo bastante paradigmático do nível de adesão da consciência que a Igreja Católica Romana exige do fiel ao ensinamento do Papa, que é justamente a bula que excomungou Lutero. Né? O Papa Leão X, ele excomunga Lutero, ele traz lá as teses de Lutero do século XVI, que ele condena. Uma das teses que ele... Gente, aqui ele apelou para o anacronismo histórico e esqueceu de contar o outro lado da história. Mas vamos continuar aqui, depois a gente vai contar isso lá. É a tese seguinte. Lutero dizia, é contra a vontade do Espírito Santo queimar hereges na igreja. Então Lutero estava condenando esse fato, né, esses atos de que pessoas eram queimadas em estacas, em fogueiras. Inclusive, eu acho que ele estava pensando ali no John Hus, né, o reformador, proto-protestante, né, pré-reformador. E o Papa, ele olha para aquela tese e fala, isso aqui é um absurdo. Ele diz que é blasfemo aquela tese. Ele condena aquilo como uma blasfêmia. E aí eles, com base nessa tese, em outras, eles excomungam Lutero. Inclusive, na mesma bula, ele diz o seguinte, as pessoas que seguirem o mesmo ensinamento de Lutero também devem ser excomungadas. Então imagine você um católico hoje, como tantos, né, que é o caso da maioria, que é tolerante, que acredita na liberdade religiosa. Se esse católico fosse para o século XVI, para ele ser um bom católico, ele é obrigado a seguir a opinião do Papa. Porque ele seria, entre aspas, a rocha da igreja. Pessoal, no século XVI, a heresia não era só uma divergência religiosa. Era um crime civil que destruía, né, a ordem social e causava guerras, né, sangrentas. O braço secular, que é o Estado, punia heréticos. E o pastor esqueceu de dizer que os protestantes faziam exatamente a mesma coisa. O reformador, né, o reformador aí, João Calvino, ele mandou queimar Miguel Servet vivo na fogueira em Genebra, se não me engano, por heresia. O pastor esqueceu essa parte aí. O nosso amigo aí, protestante. O próprio Lutero apoiou o massacre de mais de 100 mil camponeses na Alemanha. Isso era uma prática política e jurídica da época, de ambos os lados. E não um dogma da fé imutável da Igreja Católica. A Igreja desenvolveu a sua, como eu vou dizer, compreensão sobre a liberdade religiosa. E hoje, o catolicismo defende isso claramente. Defende isso claramente. Então, pessoal, nós vamos terminar aqui. E pra lá não tem mais coisa importante. Tem heresias. Eu acho que eu já respondi ao vídeo completo. Deixa eu só voltar eu pro centro. Pronto. Voltei. Pois são, meus irmãos. O pastor termina dizendo que entre o Papa, né, e o Evangelho, ele fica com o Evangelho. Mas o que ele não percebe ali é que o Papa serve ao Evangelho. Foi o próprio Jesus que fundou a Igreja Católica sob Pedro, em Mateus, capítulo 16, versículo 18, se eu não me engano, e disse: quem vos ouve, ouve a mim. Olha para você ver. A prova que precisamos, meus irmãos, da
Isso prova que nós precisamos da autoridade do Papa. Precisamos. O próprio protestantismo, eles rejeitaram o Papa e hoje estão se dividindo em mais de 40 mil denominações que falam, que se dizem, né, que são cristãs, onde cada pastor lê a Bíblia e faz a interpretação ao seu bel favor com coisa que eles estão ali, né, na verdade. Né? Infelizmente eles acham isso. Cada igreja tem seus dogmas. Igreja fala que pode batizar criança, outra fala que não pode batizar criança. Igreja fala que é pecado fumar, outra fala que não é pecado fumar. Igreja fala que é pecado pro brinco, outra fala que é normal pro brinco. Então assim, gente, cada igreja com os seus dogmas ali diferentes, né? E isso os protestantes aí não falam, né? Eles ficam de boca fechada. Se nós não entregarmos, né? Se nós não entregarmos a Deus, eles não entregam a Deus, não. Só querem entregar a do católico e falar coisa errada, né? As leiras, comentar heresias, né? Sobre a igreja católica. Então, pessoal, se você gostou, peço que você deixe aqui, né? Nos comentários abaixo aqui a sua opinião. Seja você católico ou você também, se for protestante, deixa aqui nos comentários a sua opinião, pergunta que eu quero responder no próximo vídeo. Eu não vou mais ficar respondendo protestante nenhum nos comentários aqui do vídeo, não. Mas eu vou pegar para poder responder em um vídeo todos os comentários que o protestante mandar aqui pra gente poder sanar, né, algumas dúvidas, afirmações heréticas, né, que os protestantes querem fazer aí, né, essas afirmações que eles fazem. Eu fiz até assim um sinal de como é que eu falo assim, de dúvida. Não é porque as afirmações dos protestantes são certas, porque não são certas. Então, por isso que eu falei afirmações, né, por isso que eu fiz isso aqui. E nada que vem de protestante é coisa certa. Então assim, vocês fiquem com Deus e comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.